eu nasci na presença do Senhor. A minha mãe era obreira da Deus e Amor quando eu nasci. Então eu nasci alimentada da presença do Senhor. E ali o tempo foi passando e ao chegar aos 10 anos de idade, a minha mãe já estava desviada, já estava afastando da presença do Senhor. E ali os meus passos foram se perdendo. Mas um dia, em uma ministração, em outro ministério, chegou até a minha vida, até mim, no banco da igreja, uma missionária. Ela dizia assim para mim: olha, um dia você vai ser igual a mim, você vai ser uma grande missionária. E aquela promessa de Deus fixou no meu coração, eu guardei aquelas palavras, aleluia, glória a Deus. Eu gravei essas palavras, mas assim como eu havia colhido, assim como Deus havia feito a promessa na minha vida, assim como nós sabemos que quando Deus faz uma promessa na nossa vida, seja para mim, seja para você, assim como nós colhemos, assim como o Espírito Santo trabalha, o inimigo também colhe, ele sabe, então ele luta. E assim o inimigo se levantou na minha vida, e quando eu percebi, eu já estava com 12 anos, eu já estava com vício de bebida, vício de cigarro. Aí eu comecei a envolver com a maconha, com a cocaína, e aos 13 anos de idade, aos 14 anos de idade, o inimigo já estava tão furioso com a minha vida, ao saber os projetos de Deus na minha vida, que então eu já estava traficando. E quando eu percebi, eu já estava totalmente envolvida no tráfico. E passando um tempo, com 14 para 15 anos, eu envolvi num relacionamento com um rapaz, ele também totalmente destruído pelo inimigo e afundado nas drogas, e ali foi crescendo e aumentando mais esse tráfico na minha vida, e eu comecei a envolver com coisas mais pesadas, e ali o inimigo vendo-me para me destruir, me iludindo com dinheiro. Quando eu percebi, eu já estava viciada, eu já estava totalmente acabada e viciada na cocaína, já não tinha mais dinheiro, meu dinheiro era somente para cheirar, usar cocaína, e ali no tráfico minha vida destruída. Então assim, passando por muitas adversidades do mundo, aleluia, glória a Deus, teve um certo dia, a qual eu creio que foi o Espírito Santo de Deus já me dando livramento, já livrando a minha alma, aleluia, porque eu estou aqui. Eu deparei para o espelho, sabe? Quando você olha para o espelho, eu olhei para o espelho assim, e de repente eu me perguntei, olhei e falei: quem sou eu? Eu estava acabada, eu estava destruído, a minha figura estava destruída. Então ali meu coração angustiado, pedia socorro, e naquele momento eu me lembrei de Deus, eu voltei a lembrar de Deus naquele instante, aleluia. E então eu fui para a casa do Senhor, até onde eu congrego hoje, aleluia, glória a Deus. E ali a palavra do Senhor falou muito comigo, eu chorava na palavra. Sabe quando você vem na igreja e a palavra desvenda a sua vida? A palavra estava desvendando, mas sabe qual é o problema? Não é isso que estava desvendando só na minha vida. Quando nós estamos com sede da palavra de Deus, quando nós queremos ouvir a palavra de Deus, a palavra nos alimenta. E naquela noite eu estava com sede da palavra de Deus, então eu fui alimentada e me derramava em lágrimas. E aí passou no final do culto, Deus usou uma serva do Senhor e falou comigo: olha, se você não sair dos seus caminhos qual você está hoje, você vai morrer. Aleluia, glória a Deus. E eu sempre crendo nas revelações do Espírito Santo. Cheguei em casa, conversei com esse jovem a qual eu estava num relacionamento e falei com ele que para nós pararmos de vender droga, ele arrumou um serviço para nós sair daquela situação, aleluia. Só que ele não quis. Foi tão forte isso que o Senhor fez na minha vida, que com 15 dias, 20 dias, eu já não estava mais com ele. Eu larguei tudo, deixei ele, abandonei ele, fui para São Paulo, fiquei lá na casa da minha tia aproximadamente 4 meses. Aí minha mãe me ligou, minha mãe já estava morando em Joatuba, num relacionamento. Aí ela terminou com esse relacionamento, eu fui morar com ela. Aí chegando lá, a igreja, eu comecei a trabalhar na padaria, eu estava feliz, e nisso que já estava me acontecendo, eu estava sentindo uma mudança. Aí eu parei de cheirar, estava fumando só maconha e fumando cigarro. Eu achei que eu já estava tranquila, e eu estava decidida a voltar para a igreja. Aí eu trabalhando, achando que estava bom, e comecei a ir na igreja, e Satanás viu o desejo do meu coração de servir a Deus, de estar na presença de Deus, de fazer a obra para Deus, pois eu sempre tive essa vontade, aleluia. Então ali naquela mesma padaria, eu como uma pessoa muito extrovertida, eu sempre faço amizade rápida. O inimigo lançou as amizades na minha vida, assim, novamente. Aí quando eu fui perceber, eu já estava saindo, já estava cheirando novamente, e já estava com outro tipo de amizade. Eram as meninas mais bonitas, umas moças mais belas. Mas aí, igreja, sem eu perceber, quando eu menos percebi, Satanás já estava me afundando novamente. Eu já não estava mais no tráfico, eu já não estava mais no vício da cocaína, não, mas eu estava ainda além. Eu estava na prostituição, sem perceber, eu estava vendendo meu corpo ali. Eu saí, vendi o meu
vaidades, a qual eu possuía, coisas de marca, salão toda semana, aleluia. Mas aí então o inimigo vem e traz as coisas que aferem aos nossos olhos, coisas boas, mas depois ele joga na lama. E assim, quando eu percebi, eu já não estava mais em contatos particular, não, eu já estava nas ruas, na rua, na prostituição, nas ruas. E quando eu menos percebi, eu já estava na casa de prostituição. O inimigo destruiu tanto a minha vida que nesse período eu já saí da casa da minha mãe, já estava morando sozinha. E aí depois um homem que me sustentava por muito tempo parou de me ajudar, então o inimigo jogou eu na casa de prostituição, que fica até ali localizado no Jardim Laguna, Contagem, próximo ao Ceasa. E ali eu morei numa casa com mais de 28 travestis, só na casa que eu morava, lá na rua, 3 casas de prostituição, e eu fiquei ali oprimida por Satanás. Aí no dia 2 de novembro de 2016, o Espírito Santo me incomodou de uma forma, numa tarde, eu trabalhando na prostituição ali, né, totalmente envolvida na prostituição. No dia 2 de novembro, o Espírito Santo, creio que foi pela permissão dele, eu senti o desejo de fazer uma visita aos meus amigos lá de Joatuba, e aí eu fui lá para a casa deles. Aí nós estávamos lá, eu cheguei lá com muito dinheiro, paguei drogas, dei drogas para eles, compramos bebida, e nós ali, era aproximadamente umas 5 horas da tarde, o horário que eu cheguei lá. Aí por baixo de 11 horas, meia-noite mais ou menos, eu não lembro basicamente certa hora, mas é mais ou menos esse horário. Nós estávamos lá, nós estávamos no quarto. Eu me lembro de ter ido à cozinha e pegar uma cerveja, algo assim, e voltado para o quarto. Igreja, a hora que eu peguei a cerveja ou a água, eu não lembro bem, eu sei que foi a cerveja no caso, eu voltei para o quarto, que eu fui para o quarto, que eu sentei, que eu olhei para um amigo meu que era homossexual, era 3 homossexual e uma colega minha da época que estava lá. Quando eu olhei para ele assim, já não era ele que estava ali, eu não via ele, eu conseguia contemplar uma imagem de um demônio terrível, e naquele momento ali eu corria de desespero daquela casa, eu corria. Aí na hora que eu chegava, que eu corria o terreno assim, quando eu saía do terreno dele que era grande, novamente na minha frente aquele demônio, e naquele momento, igreja, eu começava a repreender, e eu falava: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, aleluia, e ele não podia me tocar. Aí de repente algo sobrenatural aconteceu na minha vida, eu não sei como explicar para a igreja. Sexta-feira eu estive ministrando meu testemunho lá na igreja, e o Senhor me fez voltar aquele dia, aquela glória. De repente eu sinto uma glória, uma coisa sobrenatural, a qual eu sentia que eu não estava aqui na terra, eu não sentia, era algo maravilhoso. Meu corpo fazia gestos de adoração que eu jamais poderia fazer normalmente. Eu queria adorar, eu creio que naquele momento o Senhor estava desperta a glória, ou os anjos estavam ali, ou o próprio Deus mesmo estava ali. Eu senti algo maravilhoso, pastor, foi algo sobrenatural, aleluia. E ali depois dessa glória, porque isso era um espiritual, ali eu já estava no mundo espiritual, nós entendemos o que é isso. Então eu nessa visão, sentindo essas coisas celestiais, quando eu acordei, eu já estava no banheiro da casa desses amigos meus. Aí imagina eu tendo vivido essa glória maravilhosa que o Senhor me despertou, aleluia. Eu senti aquela glória ali, aí eu acordo no banheiro. O que eu imaginei? Eu imaginei que o Senhor Jesus havia vindo, eu havia dobrado meu joelho e reconhecido que Ele era Deus, e eu havia ficado, aleluia. E Ele imagina, na hora que eu saí, eu vi uma biblinha, aquelas azuis que só tem o Novo Testamento, pequenininha. Eu abri a Bíblia, começava a clamar e a orar e pedir a Deus para ter misericórdia de mim, porque eu achava que Jesus havia voltado, eu havia ficado, aleluia. Imagina, eu já estava normal, eu já estava na terra, já não tinha mais visão. Aquilo foi uma visão que Deus me concedeu para me despertar na presença dele. Aí quando eu fui ver, eu já fui para o hospital, aí eles me sedaram e tudo mais. Aí nisso, depois desse acontecimento, imediatamente eu providenciei de sair da casa de prostituição onde eu estava e fui para o bairro Capelinha morar com as minhas irmãs, aleluia. E ali, essa data era 2 de novembro, aí passou-se alguns dias, eu já estava no Capelinha. Mesmo depois disso, eu não fui para a presença de Deus, eu não fui adorar a Deus, eu não fui erguer minhas mãos e aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, pelo vício do cigarro.
Então, aí depois no dia, aproximadamente em dezembro, eu comecei a trabalhar com a minha tia no salão, era dezembro, então eu fui ajudar ela lá no salão. E no dia 22 de dezembro de 2016, o Senhor Jesus declarou a minha vitória. Aleluia, glória a Deus. Foi onde tudo aconteceu. No final do expediente, o salão fechava às 9 horas, fechava às 8 horas, na verdade, da noite. Aí nós fechamos o salão, mas antes do salão fechar, um amigo meu da cidade de Joatuba havia me ligado, perguntado para mim se não tinha como nós encontrarmos. Eu falei assim, não, demorou, vamos encontrar, eu vou fechar o salão aqui, nós se encontramos. Ele falou que ia me esperar num bar que tinha no lado. Aí eu fechei, nós fechamos o salão, minha tia seguiu comigo, ela desceu, e minha tia ainda no dia falou assim, não vai não. Eu falei assim, não tia, eu vou rapidinho e já volto. E esse rapaz também, ele era desviado, então ele entenderia o que eu tinha passado. Eu queria conversar com alguém que eu tinha passado, que entendesse. E ali eu entendi a conversa, falando com ele tudo que havia acontecido e explicando para ele. Aí eu contando para ele o que tinha acontecido, de repente chega um rapaz, um outro conhecido meu lá do bairro. Aí ele chegava com um cordão, e ele vinha com um cordão, e ele falando que queria voltar com uma colega minha lá do bairro também. Aí eu vi o cordão, e nesse cordão havia uma imagem da Senhora Aparecida. Então aí eu pegava aquela imagem, eu falava com ele, olha, você não pode adorar a imagem na escritura, está na Bíblia, está na palavra de Deus, é o segundo mandamento da palavra do Senhor. E eu falava, por conhecer a palavra de Deus, eu queria falar para ele que não podia adorar a imagem na escritura. Igreja, eu falava assim, eu posso jogar isso fora? Aí ele falou assim, pode. Eu pegava aquela imagem, aquele cordão, aleluia, glória a Deus. Eu entrava no banheiro daquele bar, aleluia, glória a Deus, jogava no vaso, eu jogava aquele cordão com aquela imagem e falava, só o Senhor é Deus, e dava descarga. No que eu dava descarga, ele voltava. Quando eu volto para a mesa de novo, quem está lá de novo? Aquele demônio está lá de novo. E ali eu já estava normal, porque eu já tinha pegado só um copo de cerveja. Ali eu já me sentia lúcida, não como da outra vez, que eu estava totalmente com entorpecentes. E ali eu começava a orar e repreendia aquele demônio, e ele obedecia, assim como quando nós temos cheio da presença de Deus e expulsa os demônios, eles obedecem. Estava acontecendo aquilo, mas não porque eu estava diante de Deus para aquilo acontecer. Eu creio que naquele momento os anjos do Senhor, o próprio Deus, estava ali para me guardar, para me livrar da morte, que era o espírito da morte. Então ali começou uma batalha espiritual. Estava cheio de jovens lá nesse bar, só que já não era eles, era como se fossem legiões e legiões de demônios na minha volta. E eu, sem entender aquilo, eu orava e ficava com medo, e eu continuava orando, e aqueles demônios, aquelas pessoas queriam fazer parar, queriam me calar, para mim não adorar, para mim não pedir socorro. Aí chegou uma certa distância, a qual as pessoas que estavam com as legiões, né, dominadas, me levavam a uma certa distância. Eu chegava até uma rua e atravessava a rua. No que eu atravessava essa rua assim, igreja, eu já não estava na terra, eu já não estava na terra mais. Foi como se eu tivesse caído num buraco sem fim. Foi como se eu caísse no meio de espinheiro. Foi como se tivesse barreiras sobre barreiras na minha frente. E ali eu percebi que eu não estava mais na terra. Aí quando eu percebi, já tinha demônios me agarrando, me segurando. E eles iam, eles zombavam. Eles falavam que a alma minha já era deles, que eu havia perdido a minha alma e que não tinha mais chance para mim. Eles iam e me zombavam naquele momento. E eu naquele momento só conseguia falar, o Senhor me faltará, o Senhor é o meu Pai. Aleluia, glória a Deus. E depois de passar nesse tempo mesmo nessa prova, eu falando, porque eu tinha esperança de Deus, eu tinha esperança naquela promessa, e que o Senhor falou que eu seria uma missionária. Eu ainda desejava, aleluia. Agora que chegou um tempo passado nessas obras, nesses caminhos tortuosos do Vale da Sombra da Morte, quando eu disse que eu fui à porta do inferno, foi porque ao chegar a um determinado
todo esse meu desejo, todo esse meu empenho, a qual eu teria com a palavra com ele, e que eu anunciaria a palavra dele por onde eu passasse. Eu fui pedindo a Deus pelos meus pecados, aí eu entrei no processo de oração, todos os pecados que eu lembrava, eu entregava a ele. Quando eu acordei, aí eu já estava no hospital, aí eu vi aqueles povos de branco, aí eu achei até que eu tinha ido para o céu, mas na hora eu achei que eu tinha ido para o céu, que eu estava lá no inferno, né? Aí eu orei pro povo de branco, mas não, eu estava no hospital. Aí aquele desespero, os médicos perguntavam o que aconteceu com ela, o que aconteceu com ela. Aí a minha irmã, eu olhava assim pro lado assim, a minha irmã estava lá do lado, ela falava assim, ela pulou da laje, ela pulou da laje. Naquele momento, eu só conseguia dar glória a Deus, aleluia, porque eu dizia, o inimigo verdadeiramente tentou me matar, mas o meu Deus me deu vida. Não, aí, para concluir, ainda mais lindo e perfeito que Deus fez na minha vida, que aí passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, depois das minhas cirurgias. Igreja, eu perdi o meu olho esquerdo, não tenho ele, perdi toda a perda total, quebrei minha perna esquerda, meu joelho direito. Eu não senti dor nenhuma, eu não senti dor. O Senhor me sustentou em todo o processo, toda a dor o Senhor tirou e não houve na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Então, depois desse dia, o Senhor me levantou, aí eu fui para o meu ministério, hoje tenho congregado, e a cada dia eu tenho buscado mais de Deus, porque Deus existe, Ele é real, a glória dele é maravilhosa. Mas isso é uma cicatriz da mão do Senhor na minha vida que me sustentou, porque eu era pobre, miserável, mas o meu Deus vive, a palavra dele se faz presente na vida dos que verdadeiramente é o Deus verdadeiro, sim, ele existe. A glória que eu senti lá não tem como eu explicar para os irmãos, mas eu creio que vai ser a glória do céu mesmo, uma coisa de louco, uma coisa que no momento eu falava que sexo não era igual, droga, nenhuma droga era igual. Eu falava essas palavras porque era uma glória maravilhosa. Então, e essa glória eu sentia aqui dentro. amém, graças a Deus, Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Sabe que aconteceu uma parte aconteceu uma parte do testemunho dela que eu sempre falei no canal. Tem como o homem estar vivo na terra com a alma no inferno? Tem. Tem como, ela teve a experiência. O homem está vivo, que ele está aqui andando, comendo, bebendo, mas ele já está no inferno. Só falta desligar isso aqui, para que tudo ele fique completo por lá. Por isso que quando Jesus disse, aquele que veio a mim, ainda que esteja morto, ele não falou da morte carnal, morte espiritual. Então, por isso que Jesus falou assim, ó, deixa os mortos sepultar os... Porque ele estava vivo. Como assim, morto? E o Abner subiu lá. Amém, meus irmãos? Vamos levantar para orar?